Enquanto uma mãe venezuelana fazia fila desde as 5 da manhã para conseguir 1 quilo de farinha, o filho do presidente dançava sob uma chuva de dólares. Há vídeo. Cédulas verdes caindo sobre sua cabeça como confete. Ele sorrindo e ela a 40 minutos dali voltando para casa com as mãos vazias. Esse jovem se chama Nicolás Ernesto Maduro Guerra, o único filho do ditador. E há poucas horas seus pais foram presos por forças especiais dos Estados Unidos, tirados de sua cama à 1 da manhã. Algemados, trasladados para Nova York, enfrentam prisão perpétua por narcotráfico, mas ele continua livre, seus irmãos continuam livres, seus primos, que foram condenados por traficar 800 quilos de cocaína, também estão livres. Eles foram libertados e, segundo o Departamento do Tesouro, já voltaram a traficar. Esta é a história que ninguém te contou, não sobre o ditador, mas sobre seus filhos, os que roubaram 350 milhões de dólares do programa de comida para pobre. Os que prenderam uma mulher por tirar uma foto deles, os que negociaram com guerrilheiros para traficar cocaína para os Estados Unidos, os que viviam melhor do que Pablo Escobar, enquanto 9 milhões de venezuelanos passavam fome, e os que estão vinculados a mortes que nunca foram investigadas. 2 testemunhas-chave no caso de narcotráfico apareceram mortas. Um dos enteados foi conectado a um assassinato que não prosperou. Milhares morreram de fome enquanto eles roubavam a comida. E há uma frase que Maduro disse em 2018 que explica tudo. Quem se meter com a minha família se seca. Se seca. Na Venezuela essa frase não é metáfora. É o que aconteceu com uma mulher por tirar uma foto. É o que aconteceu com um policial por denunciar uma festa. É o que acontece com qualquer um que se cruze com esta família. Mas desta vez alguém se meteu e os que se secaram foram eles. Hoje você vai descobrir 4 coisas. Primeiro, o que fizeram com Rita Morales, uma mulher sem conexão política, cujo único crime foi tirar uma foto de Nicolazito em uma festa. O que aconteceu depois vai te embrulhar o estômago. Segundo, a gravação que afundou os narcossobrinhos, 800 quilos de cocaína, passaportes diplomáticos e as palavras exatas que disseram quando lhes perguntaram para que queriam 20 milhões de dólares. Terceiro, como os chamamos os enteados de Maduro, roubaram 350 milhões de dólares do programa de comida para pobres, enquanto as famílias abriam caixas com arroz podre e farinha com mofo. E quarto, o que a DEA documentou sobre uma reunião de Nicolazito em Medellín com as Farc para negociar 6 anos de tráfico de cocaína e armas. Vou te avisar quando chegar cada uma, mas antes você precisa entender quem é realmente Nicolazito, porque o que dizem dele as pessoas que o conhecem explica tudo o que veio depois. Nicolás Ernesto Maduro Guerra nasceu em 21 de junho de 1990 em Caracas. É o único filho de Nicolás Maduro com sua primeira esposa, Adriana Guerra Angulo. Eles se divorciaram em 1994 quando Nicolazito tinha 4 anos. Dessa infância pouco se sabe. Cresceu entre o divórcio de seus pais e a ascensão política de seu pai. Quando Hugo Chávez chegou ao poder em 1999, Nicolás Maduro já era uma figura importante do partido e seu filho, de 9 anos, já vivia em um mundo muito diferente do restante dos venezuelanos. Aos 15 anos, Nicolazito já era pai. Com 15 anos ele se casou jovem, teve sua primeira filha em 2007, quando ele tinha 17. Depois veio outra filha em 2012. Segundo relatos, teve 6 filhas no total de 2 casamentos diferentes. Pai aos 15, 6 filhas, 2 casamentos. E enquanto isso, sua carreira política avançava, não por mérito, mas pelo sobrenome. Uma mulher que estudou com ele no Colégio Urbané Jaquel Pou, o mesmo colégio onde seu pai estudou, falou com o veículo espanhol News, sob condição de anonimato. Isto é o que ela disse textualmente. Sempre foi um bobo, meio lento, tem reações lentas, não é inteligente, sempre foi um pouco gafo. Gafo é uma palavra venezuelana, significa tântalo, tonto, alguém que não entende nada.
A mesma fonte acrescentou que desde o ensino médio Nicolazito já tinha seguranças que o acompanhavam até a porta do colégio, embora naquele momento seu pai fosse apenas chanceler, não presidente. Já naquela época ele era intocável. Outra fonte que compartilhou reuniões de líderes juvenis do chavismo com ele, disse ao Infobae algo parecido. Não é uma pessoa muito brilhante intelectualmente. Sua ascensão dentro do chavismo é pelo seu pai, não por mérito próprio. Imita muito a liderança e a personalidade do pai. É o bufão da turma. Era o que trazia menos coisas, mas era o das piadas. O bufão da turma. É isso que dizem os que o conhecem. Mas há algo mais que essa fonte revelou, algo sobre o que Nicolazito realmente queria. Do seu círculo mais próximo contam que no início ele falava muito do estado de Vargas. Queria ser governador, mas, segundo lhes confidenciou, já não aspira a essa governação porque, sendo o filho do presidente, pode estar em negócios melhores e maiores. E depois a frase que resume tudo, que governar não é um negócio tão lucrativo quanto ele aspira. Leia isso outra vez. Governar não é tão lucrativo, essas são as palavras dele, não quer servir, quer lucrar. E assim começou sua carreira de cargos inventados e títulos falsos. Aos 23 anos, em 2013, seu pai acabara de herdar a presidência de Hugo Chávez e lhe criaram um cargo que não existia antes, chefe do Corpo de Inspetores Especiais da Presidência. Seu trabalho oficial, vigiar os recursos do Estado. Um jovem de 23 anos, sem experiência, sem formação, vigiando os recursos de um país petroleiro. Isso não foi uma nomeação, foi uma piada, mas ninguém riu porque na Venezuela ninguém ri da família do presidente. Um ano depois, em 2014, o nomearam coordenador da Escola Nacional de sem nenhuma formação cinematográfica, nenhum filme, nada, mas ele estava encarregado da escola de cinema do país. Em 2017, com 27 anos, foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, essa assembleia que a comunidade internacional considerou ilegítima. Essa assembleia que foi criada para tirar o poder da oposição. Ali estava Nicolazito sentado, votando como se entendesse algo do que estava acontecendo. E em julho de 2023 lhe deram um doutorado honoris causa da Universidade Rafael Maria Baralt, sem publicações, sem pesquisa, sem nenhum mérito, apenas por ser quem é. Mas enquanto acumulava títulos que não merecia e cargos que não entendia, vivia como ninguém naquele país podia sequer imaginar. Em março de 2022, o portal Infobae publicou uma investigação sobre uma viagem de Nicolazito à Tailândia. As fotos o mostram chegando ao aeroporto de Bangkok. Um motorista de terno preto, camisa branca, gravata combinando e luvas o esperava com um cartaz com suas iniciais. O motorista pertencia à The Oriental Trans and Car Service Co., um serviço de transporte VIP que só possui veículos alemães de último modelo. Colocaram-no em uma Mercedes-Benz Vito adaptada para transportar apenas 3 passageiros. É isso que significa ser filho de Maduro. Enquanto seu povo caminha por selvas para escapar da fome, você chega à Tailândia em primeira classe e uma Mercedes te busca. Enquanto as mães venezuelanas pulam refeições para que seus filhos comam, você viaja pelo mundo em jets privados. Enquanto as crianças desmaiam de fome nas escolas, você dança sob uma chuva de dólar. Uma fonte consultada pelo Infobae, alguém que conhece o funcionamento interno do regime, descreveu assim: os laranjas têm uma vida semelhante à dos hierarcas. A vida desses senhores é melhor do que a de Pablo Escobar. Inclusive tem muitíssimo mais luxo, muitíssima mais tecnologia. Comportam-se nesse estilo ao estilo Pablo Escobar. Melhor do que Pablo Escobar. Leia isso outra vez. Melhor do que o narcotraficante mais rico da história. O mesmo Pablo Escobar que tinha zoológicos privados e queimava cédulas para se aquecer. Os filhos de Maduro vivem melhor do que ele. Enquanto os hospitais não tinham remédios e as crianças morriam por doenças que em qualquer outro país se curam com uma pílula, o bufão da turma,
aquele que todos descreviam como lento e pouco brilhante, vivendo melhor do que o narcotraficante mais famoso da história. Como é possível, pelo seu sobrenome? Apenas pelo seu sobrenome. E porque seu pai o protegia com uma ameaça que toda a Venezuela conhecia. Quem se meter com a minha família se seca. Essa ameaça não era vazia. O que vou te contar agora demonstra isso. Aqui vem o primeiro ponto que te prometi, a história de Rita Morales. No sábado, 3 de junho de 2017, no Clube Creole de Maracaibo, celebrava-se uma festa de primeira comunhão. O Clube Creole, também conhecido como Lago Maracaibo Clube, é um lugar exclusivo de famílias com dinheiro, da elite da cidade. A festa era para um dos membros da família Moron, uma família da região com negócios na construção. Rita Morales estava entre os convidados. Não era qualquer pessoa. É filha de David Morales, sócio principal da Clínica Falcon de Maracaibo. Uma família conhecida, respeitada, sem nenhuma participação política, apenas uma família de Maracaibo que foi a uma festa de primeira comunhão em um sábado à tarde. Em algum momento da tarde, Rita percebeu que um dos convidados era diferente. Chegou cercado de seguranças. Manteve-se afastado do restante dos convidados. Havia um perímetro ao seu redor. Ninguém podia se aproximar sem que o parassem. Era Nicolazito. Estava ali como convidado da família Moron. Os Moron tinham conexões com o poder. Um deles, Santiago Moron, depois seria sancionado pelos Estados Unidos por seus vínculos com Nicolazito no negócio do ouro. Mas naquele dia, naquela festa, Rita Morales não sabia de nada disso. Apenas viu o filho do presidente em uma festa de primeira comunhão e fez o que qualquer um teria feito. Pegou seu telefone e lhe tirou uma foto. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Os seguranças perceberam. Segundo testemunhas do fato que falaram com El Pitazo, eles se aproximaram dela imediatamente. Exigiram que lhes entregasse o telefone e que apagasse a imagem. Rita se recusou. A situação ficou tensa. Os seguranças foram pouco prudentes no tratamento com a convidada, segundo descreveu o cronista social do clube. Atraíram a atenção de todos os presentes. Rita foi embora da festa. Pensou que tudo terminava ali. Quão enganada estava. A foto tinha começado a circular. Passou de telefone em telefone, de grupo de WhatsApp em grupo de WhatsApp, viralizou em Maracaibo. Isso eles não podiam apagar e isso eles não iam perdoar. Dias depois do incidente, funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, o SEBIN, chegaram à casa de Rita Morales. O SEBIN é a polícia política da Venezuela, o equivalente à Gestapo, segundo seus críticos, o organismo que desaparece com opositores, que tortura presos políticos, que faz o trabalho sujo do regime. E eles chegaram à casa de uma mulher cujo único crime tinha sido tirar uma foto. Quebraram o telefone dela. Segundo alguns relatos, ela mesma o destruiu contra a parede antes que o tirassem dela. Segundo outros, foram os funcionários que o destruíram. O resultado foi o mesmo, o telefone ficou inutilizável. Seu irmão David, que é advogado, interveio. Tentou acalmar a situação, mas o estrago já estava feito. A foto já estava na internet e o regime queria vingança. Rita e seu marido decidiram sair do país. Sabiam que não estavam a salvo, sabiam que o regime não ia esquecer. Sabiam que a cada dia que passava o risco aumentava, não por um voo comercial, mas por um charter privado. Destino: Aruba, uma ilha a apenas 30 minutos de voo, um lugar onde estariam fora do alcance do SEBIN, ou assim pensavam. Na quinta-feira, 8 de junho de 2017, bem cedo pela manhã, chegaram ao aeroclube do aeroporto de lá. Apresentaram seus passaportes. O avião estava pronto, o piloto esperava. A Liberdade estava a 30 minutos e naquele momento, uma comissão do SEBIN apareceu do nada. Tiraram os documentos deles, colocaram-nos em um avião, não para Aruba, mas para Caracas. Rita Morales foi fichada e detida. Levaram-na para El Helicoide. El Helicoide é um edifício brutalista que começou a ser construído nos anos 50 como centro comercial. Seria o mais moderno da América Latina.
Uma espiral de concreto com lojas, restaurantes, estacionamentos, nunca foi terminado. Durante décadas foi uma ruína abandonada, um monumento ao fracasso, um esqueleto de concreto onde não entrava ninguém, e depois o governo o transformou na sede do SEBIN. Os mesmos corredores que teriam vitrines com roupas agora têm celas. As mesmas rampas por onde subiriam carros agora sobem presos políticos. É conhecido por torturas, desaparecimentos, presos que entram e não saem. Celas sem janelas, sem luz, onde não se sabe se é dia ou noite. Para lá levaram Rita Morales, uma mulher que tinha ido a uma festa de primeira comunhão. Uma mulher cujo único crime foi tirar uma foto, por uma foto. Imagina isso. Imagina que você vai à festa de um conhecido, vê alguém famoso, tira uma foto dele com seu telefone e termina em um centro de tortura. Isso é a Venezuela. Isso é a família Maduro. O jornalista do El Pitazo que cobriu o caso escreveu: Rita Morales engrossa a lista de detidos na Venezuela por publicar conteúdos e imagens que pudessem ser catalogadas como críticas ao governo de Maduro nas redes sociais. Não pertence a nenhum partido político, nem se lhe conhece participação nos protestos contra o governo que começaram no passado 1º de abril. Nem sequer se poderia considerá-la uma guerreira do teclado, como chamam nas redes os tuiteiros opositores catalogados de radicais. Mas sem dúvida é uma presa política do governo. Uma presa política 2.0. Uma presa política 2.0. Por uma foto do filho do presidente em uma festa. Quem se meter com a minha família se seca. Não é uma metáfora, é literal. Você tira uma foto do Nicolazito e termina em ela helicoide. Mas Rita não foi a única que pagou por se cruzar com esta família. Em junho de 2020, Nicolazito completou 30 anos. A Venezuela estava em quarentena radical pelo coronavírus. 11 estados do país estavam em confinamento estrito. Ninguém podia sair, ninguém podia se reunir. Os hospitais colapsavam, as pessoas morriam sem poder se despedir de suas famílias. Mas Nicolazito não ia se privar de sua celebração. Segundo fontes policiais que confirmaram a informação ao veículo espanhol News, naquela noite houve uma festa na urbanização Los Naranjos, no município de El Hatillo, ao leste de Caracas. Uma festa multitudinária com o patriarca presente, com a casa militar, o séquito de segurança do Palácio de Miraflores. Javier Gorrinho era o chefe de segurança de El Hatillo, fez o seu trabalho, denunciou publicamente. Sabe onde está Javier Gorrinho hoje? Em prisão domiciliar. O que denunciou terminou preso, o que violou a quarentena continua livre. Assim funciona a Venezuela. Assim funciona a família Maduro. Quem se meter com a minha família se seca. Rita Morales presa por uma foto. Javier Gorrinho preso por uma denúncia. Quantos mais haverá que nunca vieram à tona? Quantas pessoas pagaram o preço de se cruzar no caminho desta família? Há uma fonte próxima que disse ao Infobae algo que resume tudo. Nicolazito é um intocável na Venezuela. Intocável, essa é a palavra. E enquanto ele era intocável, enquanto ninguém podia sequer fotografá-lo sem ir para a prisão, outro escândalo estava crescendo. Um que envolvia a esposa de seu pai, os sobrinhos dela e 800 quilos de cocaína. Aqui vem o segundo ponto que te prometi, a história dos narcos. Em 10 de novembro de 2015, 2 homens jovens pousaram em Porto Príncipe, no Haiti. Viajavam em um jet privado, um Cessna Citation 500. Esse avião pertencia a empresários venezuelanos próximos a Diosdado Cabello, um dos homens mais poderosos do chavismo. Os 2 jovens não viajavam sós, acompanhavam-nos 2 guardas presidenciais de honra, 2 militares venezuelanos. Levavam passaportes diplomáticos. Entende o que isso significa? Passaportes diplomáticos. Não eram passaportes normais, eram documentos que dizem: este homem representa o governo da Venezuela. Documentos que te dão imunidade em quase qualquer país do mundo. Documentos que te permitem passar pela alfândega sem que te revistem. Documentos que se supõe que apenas embaixadores e funcionários de alto nível possuem.
e estes dois os tinham para ir negociar um carregamento de cocaína. O governo da Venezuela tinha dado passaportes diplomáticos a narcotraficantes. Chamavam-se Efraim Antônio Campo Flores e Frank Francisco Flores de Freitas. Eram sobrinhos de Cília Flores, a esposa de Nicolás Maduro, a primeira-dama da Venezuela. Mas Efraim não era apenas sobrinho, era afilhado de Maduro. Tinha crescido em sua casa depois que sua mãe morreu. O ditador o tinha criado como um filho. Naquela noite, em um restaurante de hotel perto do aeroporto de Porto Príncipe, os sobrinhos se reuniram com dois homens que acreditavam ser narcotraficantes mexicanos interessados em fazer negócios. Não eram. Eram agentes disfarçados da DEA, a Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos. Levavam meses seguindo os sobrinhos. Tinham armado uma armadilha perfeita e os sobrinhos caíram. Vinham fechar um acordo. 800 quilos de cocaína de alta pureza da Venezuela para Honduras, no hangar presidencial do aeroporto de Caracas, em um avião privado de Honduras para os Estados Unidos, em troca de 20 milhões de dólares. A conversa ficou gravada em vídeo, em áudio, tudo documentado. Os agentes disfarçados lhes perguntaram detalhes. Os sobrinhos falaram sem filtro, sentiam-se seguros, intocáveis, protegidos pelo seu sobrenome. E quando os agentes perguntaram para que queriam o dinheiro, os sobrinhos responderam: queriam financiar a campanha de sua tia Cília Flores ao Congresso. 20 milhões de dólares de cocaína para a campanha política da esposa do presidente. O promotor John H. Kim declarou durante o julgamento: o presidente Maduro deu o aval à atividade dos sobrinhos de sua esposa. O aval. O presidente da Venezuela aprovou que seus sobrinhos políticos traficassem cocaína para financiar a campanha de sua esposa. Isso foi o que disse o promotor federal dos Estados Unidos. Mas o que encontraram nos telefones dos sobrinhos foi pior do que esperavam. E-mails sobre requisitos para o porte de armas, fotos de 2 submetralhadoras, uma delas com mira laser, um lança-foguetes e algo mais, uma foto de uma cabeça decapitada, um corpo desmembrado. Os investigadores trocaram olhares quando viram essas imagens. Estes não eram 2 jovens ingênuos que se meteram em algo que não entendiam. Estes eram homens perigosos. Durante o interrogatório, um deles disse uma frase que os promotores usaram no julgamento: estamos em guerra contra os Estados Unidos. Guerra. Essa é a palavra que o sobrinho da primeira-dama usou. Na noite da captura, quando os agentes da DEA consideraram que tinham evidência suficiente, deram o sinal. A Brigada de Operações Especiais haitiana invadiu o restaurante. Os sobrinhos foram presos em questão de minutos. Segundo El Pitazo, o procedimento foi tão rápido que os poderosos aliados que o presidente Nicolás Maduro tem no Haiti não puderam reagir, não puderam salvá-los. Os Estados Unidos solicitaram formalmente a extradição. Os sobrinhos foram trasladados para Nova York e começou o julgamento. Em 18 de novembro de 2016, após 9 dias, o júri os declarou culpados por unanimidade. 12 pessoas, nenhuma dúvida, culpados. Conspiração para importar 5 ou mais quilogramas de cocaína para os Estados Unidos. Em 14 de dezembro de 2017, o juiz Paul Croce proferiu a sentença: 18 anos de prisão para cada um. O juiz disse algo durante a sentença que ficou gravado: não eram os traficantes de drogas mais astutos que já existiram. Perderam a cabeça. Perderam a cabeça. Acreditaram-se intocáveis, acreditaram-se protegidos pelo seu sobrenome e se equivocaram, ao menos por um tempo. Segundo a jornalista Maybort Petit, que esteve presente no tribunal, os narco-sobrinhos choraram ao ouvir a sentença. Choraram os mesmos que tinham fotos de decapitados em seus telefones, os mesmos que viajavam com passaportes diplomáticos e guardas presidenciais, os mesmos que disseram: estamos em guerra contra os Estados Unidos. Choraram quando lhes disseram que iam pagar pelo que fizeram. Há algo que aconteceu durante o julgamento que vai te dar calafrios. 2 testemunhas-chave apareceram mortas.
Uma delas era um venezuelano conhecido como Hamoudi. Foi ele quem apresentou os sobrinhos ao primeiro contato da DEA. 2 semanas antes da captura dos sobrinhos, Hamoudi foi assassinado por fornecedores das Farc. A outra testemunha, identificada nos documentos como CW1, foi assassinada semanas depois da prisão dos sobrinhos, em dezembro de 2015. 2 testemunhas mortas. Ninguém investigou, ninguém pagou. Os investigadores suspeitam que a operação de narcotráfico era muito maior do que inicialmente parecia e que alguém não queria que essas testemunhas falassem. Quem se meter com a minha família se seca. Talvez essas testemunhas tenham se secado por isso. Mas aqui vem algo que ninguém esperava. Em outubro de 2022, 7 anos depois da captura, o presidente Joe Biden tomou uma decisão que ainda hoje custa entender. Libertou-os. Uma troca de prisioneiros com o governo da Venezuela. Os narcossobrinhos tinham cumprido 7 anos de 18, menos da metade saíram livres, voltaram para a Venezuela. Sabe o que fizeram quando chegaram? Não pediram perdão, não se esconderam, não tentaram mudar de vida. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em uma declaração de dezembro de 2025, Campo e Flores de Freitas regressaram à Venezuela e até 2025 continuaram com suas atividades de tráfico de drogas. Leia isso outra vez. Continuam traficando. 7 anos de cadeia não lhes ensinaram nada. O julgamento não lhes ensinou nada. A condenação não lhes ensinou nada porque sabem que são intocáveis. Porque sabem que na Venezuela ninguém vai tocá-los. Porque sabem que quem se mete com a família se seca. Mas espere, porque o que vem agora é pior, muito pior. Os narcossobrinhos ao menos traficavam com estranhos, com mexicanos, com colombianos, com gente de fora. O que vou te contar agora é diferente porque há uma forma de roubar que é mais cruel do que todas as outras. Roubar de alguém que não tem nada. Roubar de alguém que depende de você para sobreviver. Roubar de alguém enquanto lhe diz que o está ajudando. Isso foi o que os chamos fizeram, e fizeram durante anos. Aqui vem o terceiro ponto que te prometi, os chamos. Walter Jacob Gavidia Flores, 47 anos. Yosser Daniel Gavidia Flores, 36 anos. Yosual Alexander Gavidia Flores, 34 anos. São os 3 filhos de Cília Flores com seu primeiro marido, os enteados de Maduro, e segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, são parte de uma vasta rede de corrupção que permitiu a Maduro e ao seu regime beneficiar-se significativamente da importação e distribuição de alimentos na Venezuela. Distribuição de alimentos. Essa frase soa inocente, mas estamos falando do programa CLAP, os Comitês Locais de Abastecimento e Produção, um programa criado em 2016 para distribuir comida subsidiada a famílias venezuelanas que não podiam comprar mais nada. Caixas com arroz, com feijão, com farinha, com óleo, com macarrão, com atum, o básico para sobreviver. Milhões de pessoas dependiam dessas caixas, milhões de famílias que não tinham outra forma de se alimentar. Famílias que faziam fila durante horas sob o sol para receber uma caixa que às vezes chegava e às vezes não. Uma mãe venezuelana disse à BBC Mundo em 2018, abri a caixa e o arroz tinha bichos. A farinha cheirava a podre. Meus filhos me olhavam esperando comer. Tive que lhes dizer que não havia nada. Sabe o que é ver a cara dos seus filhos quando você lhes diz que não há comida? Famílias que abriam essas caixas com esperança e encontravam comida podre, comida vencida, arroz com carunchos, farinha com mofo. Famílias que não podiam reclamar porque, se reclamassem, te tiravam da lista. Famílias que dependiam da boa vontade do governo para não morrer de fome. E desse programa, dessas caixas, dessa desesperação, os chamos roubaram. Não roubaram de uma empresa, não roubaram de um banco, roubaram da comida dos pobres. Vou te explicar exatamente como funcionava o esquema, porque o Departamento do Tesouro documentou tudo. Em 2011, um empresário colombiano chamado Alex Naim Saab Moran fez contato com a família de Cília Flores.
Alex Saab não era qualquer empresário, era um homem com conexões, com ambição, com a capacidade de mover dinheiro pelo mundo todo sem deixar rastro. Deu um contrato aos Chamos, um contrato pequeno, quase insignificante, mas era a entrada. Em troca desse contrato, os Chamos deram a Alex Saab algo muito mais valioso do que dinheiro: acesso. Acesso à sua mãe Cília Flores, acesso a Nicolás Maduro, acesso ao poder. Na Venezuela, o acesso é tudo. O Departamento do Tesouro explicou assim: a relação de Saab com Flores, Los Chamos e Malpica foi chave para o acesso de Saab aos funcionários do governo da Venezuela, o que lhes permitiu pagar as propinas necessárias para obter contratos governamentais. Propinas aos Chamos em troca de acesso. E quando se criou o programa CLAP em 2016, Alex Saab já estava dentro. O esquema era simples, mas devastador. 1 quilo de arroz que custava $1 no mercado internacional, Alex Saab vendia ao governo venezuelano por 3. A diferença por quilo era repartida. Uma parte para Alex Saab, uma parte para seus sócios, uma parte para os Chamos, uma parte para os funcionários que assinavam os contratos. Multiplique isso por milhões de quilos de arroz, por milhões de quilos de feijão, por milhões de litros de óleo, por anos e anos de contratos, e você entende como roubaram centenas de milhões de dólares do programa para alimentar os pobres. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse em 25 de julho de 2019. Alex Saab, o homem que fez negócios com a fome, comprometeu-se com os próximos a Maduro para dirigir uma rede de corrupção em grande escala que utilizaram cruelmente para explorar a população faminta da Venezuela. Cruelmente, essa é a palavra que o governo dos Estados Unidos usou. Cruelmente. E continuou. A rede de corrupção que opera o programa CLAP permitiu a Maduro e a seus familiares roubarem do povo venezuelano. Utilizam os alimentos como uma forma de controle social para recompensar os partidários políticos e punir os opositores, enquanto embolsam centenas de milhões de dólares. Centenas de milhões do programa para alimentar os pobres. Enquanto famílias venezuelanas abriam essas caixas CLAP e encontravam comida podre, comida vencida, comida de má qualidade, arroz que cheirava mal, farinha com bichos, óleo rançoso, atum que ninguém se atrevia a provar, e não podiam reclamar porque, se reclamassem, te tiravam da lista. E se te tiravam da lista, você não tinha nada. Nada, dependia completamente da boa vontade do governo, do mesmo governo que estava te roubando. As mães abriam essas caixas com esperança, rezando para que desta vez a comida estivesse boa, para que desta vez pudessem dar algo decente aos seus filhos. E quando encontravam comida podre, não podiam chorar na frente das crianças. Tinham que sorrir e dizer que tudo estava bem porque não havia alternativa, era isso ou nada. E enquanto essas mães abriam caixas com comida podre, os Chamos recebiam propinas. Enquanto essas famílias faziam fila sob o sol durante horas, os Chamos viajavam em jets privados. Enquanto essas crianças iam dormir com fome, os Chamos viviam melhor do que Pablo Escobar. Isso é o mais cruel de tudo. Não só te roubavam, roubavam-te enquanto fingiam que te estavam ajudando. Roubavam-te enquanto diziam que estavam salvando os pobres. Roubavam-te do único programa que você tinha para sobreviver, porque o que importava não era alimentar ninguém. O que importava era o negócio. E há algo mais sobre cada um dos Chamos que você precisa saber. Walter, o mais velho, tem 47 anos. É advogado. Foi juiz titular do Tribunal de Primeira Instância do Circuito Judiciário Penal da Área Metropolitana de Caracas entre 2012 e 2013. Tinha 27 anos quando nomearam juiz. 27 anos. Em 2014 o nomearam presidente da Fundação Propatria 2000, um organismo que administra projetos de infraestrutura. Mas há algo mais sobre Walter. Segundo as declarações de Lindsay Salazar, ex-escolta de Hugo Chávez e Diosdado Cabello, Walter usava aviões pequenos da PDVSA para transportar drogas em colaboração com Nicolásito. Isso declarou um ex-escolta presidencial.
aviões da empresa petroleira do estado para transportar cocaína. Yosser, o do meio, tem 36 anos, é o mais misterioso dos três, é advogado. Estudou na Universidade Santa Maria de Caracas. Não há imagens públicas dele, não se lhe conhecem extravagâncias. Mantém um perfil baixo, mas está sancionado igual aos seus irmãos, vinculado aos mesmos esquemas de corrupção. E depois está Yosual, o menor, 34 anos, o que mais deu o que falar. Yosual, o das motos de luxo e das corridas às 3 da manhã, enquanto o país apagava as luzes. Motos de alta cilindrada, corridas nas autoestradas às 3 da manhã, carros de luxo que custam mais do que uma família venezuelana ganha em toda a sua vida, motos de água, festas em iates, viagens em jets privados pelo mundo. A jornalista de investigação venezuelana Maybor Petit documentou isso durante anos. Mas há algo mais sobre Yosual, algo que não chegou a julgamento, algo que não prosperou. Segundo relatórios de investigação, quando Yosual tinha 23 anos, foi vinculado ao assassinato de um homem chamado Germán Liendo. Germán Liendo era um criminoso. Fazia parte de uma gangue chamada Los Piratas del Mar. Os detalhes do caso nunca foram tornados públicos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ninguém sabe quem deu a ordem. Ninguém sabe quem apertou o gatilho. O caso não prosperou. Na Venezuela, os casos contra a família do presidente nunca prosperam. Quem se meter com a minha família se seca. Talvez Germán Liendo tenha se secado por isso. Não sabemos e provavelmente nunca vamos saber. Em 25 de julho de 2019, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou os três irmãos, Walter, Yosser e Yosual, Alex Saab, mais 10 pessoas e 13 empresas, todo o aparato de corrupção do programa CLAP. O valor total do roubo, segundo as investigações, mais de 350 milhões de dólares. 350 milhões do programa para alimentar os pobres. Nesse mesmo período, segundo a Encov, 9,3 milhões de venezuelanos não podiam cobrir suas necessidades alimentares básicas. 9 milhões de pessoas passando fome, 350 milhões roubados. Faça a conta. Com esse dinheiro, se podiam comprar mais de 100 milhões de caixas CLAP. 100 milhões de caixas. Mas os chamos preferiram ficar com ele. Naquele mesmo dia, o embaixador de Juan Guaidó nos Estados Unidos, Carlos Vecchio, escreveu: aqueles que saquearam nosso povo, aproveitando-se e debochando da dor de milhões de famílias, gerando uma crise humanitária sem precedentes, onde milhares morreram de inanição e 4 milhões migraram para sobreviver, devem pagar. Nosso povo terá justiça. Milhares morreram de inanição, 4 milhões migraram e os chamos continuam livres. Continuam na Venezuela. Continuam vivendo melhor do que Pablo Escobar, enquanto o povo que roubaram continua sem poder comer 3 vezes ao dia. Isso é o que não se pode perdoar. Este é o ponto onde a tristeza se transforma em raiva, onde você já não sente pena, onde sente que algo tem que mudar. Não é apenas o dinheiro que roubaram, é o sofrimento que causaram. São as famílias que destruíram. São as crianças que passaram fome para que eles vivessem como reis. São as mães que deixaram de comer para que seus filhos comessem. São os avós que morreram desnutridos enquanto os chamos, os enteados de Maduro, viajavam em jets privados, enquanto recebiam propinas do único programa que essas famílias tinham para sobreviver. 350 milhões de dólares roubados da comida dos pobres. Enquanto 9 milhões de pessoas passavam fome, quem se meter com a minha família se seca. Durante anos essa ameaça funcionou. Rita Morales se secou por uma foto. Javier Gorrinho se secou por uma denúncia. Milhões de venezuelanos se secaram de fome enquanto a família roubava. Mas alguém estava olhando, alguém estava documentando, alguém estava esperando o momento. Aqui vem o último ponto que te prometi, o que Nicolásito fez em Medellín. Em 2020, segundo a acusação formal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, publicada este fim de semana, Nicolás Maduro Guerra reuniu-se em Medellín, Colômbia, com 2 representantes das FARC.
As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a guerrilha mais antiga e mais violenta da América Latina. Uma organização que durante décadas sequestrou milhares de pessoas, que recrutou crianças a soldado, que colocou bombas em centros comerciais, que massacrou povoados inteiros, que financiou suas operações com cocaína, uma organização que o mundo inteiro considera terrorista, uma organização responsável por mais de 200 mil mortes na Colômbia, e o filho do presidente da Venezuela reuniu-se com eles não em uma selva escondida, não em uma fronteira remota, mas em Medellín, uma cidade de quase 3 milhões de pessoas, como se fosse uma reunião de negócios normal, como se estivesse fechando um contrato de importações, como se não estivesse negociando com terroristas. A reunião não foi casual, não foi um encontro acidental, foi uma negociação de negócios, de um negócio que envolvia cocaína e armas, de um negócio que ia durar 6 anos, de um negócio desenhado para destruir comunidades inteiras. O documento do Departamento de Justiça diz textualmente: Maduro Guerra discutiu acordos para mover grandes quantidades de cocaína e armas através da Colômbia para os Estados Unidos durante os próximos 6 anos, até 2026. 6 anos de tráfico de cocaína até 2026, justamente o ano em que capturaram seu pai. Coincidência? Talvez, ou talvez os Estados Unidos esperaram até ter toda a informação, até que o plano estivesse documentado, até que não houvesse forma de negá-lo. E a mais, também falou sobre pagar as Farc com armas em conexão com os carregamentos de cocaína. Pagar com armas, não com dinheiro, com armas. O filho do presidente da Venezuela oferecendo armas a uma guerrilha em troca de ajuda para traficar cocaína para os Estados Unidos. Isso não sou eu quem diz, diz o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Está no documento de acusação. Acusação 2, conspiração para importar cocaína. Acusação 3, posse de metralhadoras e aparelhos destrutivos. Acusação 4, conspiração para possuir metralhadoras e aparelhos destrutivos. Nicolás Maduro Guerra está formalmente acusado junto ao seu pai, junto a Cília Flores, junto a Diosdado Cabello. A acusação descreve algo que chamam de Cartel do Sol. O nome não é coincidência, vem das insígnias de sol que os generais de alto escalão usam em seus uniformes venezuelanos. Quanto mais estrelas de sol você tem no ombro, mais alto é o seu escalão. E segundo a investigação da DEA, quanto mais estrelas você tem, mais fundo você está metido no narcotráfico. É um sistema de patronato, diz o documento. Os benefícios da atividade ilegal fluem para os corruptos no topo, para os generais, para os ministros, para o presidente e para o seu filho. Durante anos, Nicolazito foi o elo, o laranja, o que movia dinheiro sem deixar rastro, o que assinava documentos com nomes falsos, o que viajava pelo mundo levando e trazendo. O documento de acusação o descreve assim: laranja e censor, sancionado pelos Estados Unidos desde 2019, ocupou cargos criados à sua medida. Atribui-se a ele o controle do aparato de propaganda e a censura de meios de comunicação, assim como a gestão de uma rede de laranjas para ocultar a fortuna familiar no exterior. Laranja, censor, lavador de dinheiro, é isso o que é Nicolazito. Não o bufão da turma que todos descreviam, mas algo muito mais perigoso. Segundo a investigação, Maduro pai liderou este cartel não só para enriquecer, mas para fazer mal. O documento diz textualmente que o objetivo da organização era inundar os Estados Unidos com cocaína para infligir o maior dano possível à sociedade norte-americana. Leia isso outra vez. Não era só negócio, era intencional. Queriam fazer mal aos Estados Unidos, queriam destruir comunidades americanas com cocaína. Queriam que os jovens norte-americanos se tornassem viciados. Queriam que as famílias americanas sofressem o que as famílias colombianas e mexicanas sofreram durante décadas. Queriam vingança pelas sanções, queriam vingança pela pressão internacional, queriam vingança por cada declaração contra o regime. E estavam dispostos a destruir milhares de vidas para consegui-la. E o filho do presidente era parte disso.
Nicolazito não era apenas um herdeiro incompetente que dançava sob chuva de dólares, era parte ativa de uma organização criminosa desenhada para fazer mal. Um dano calculado, um dano intencional, um dano que ia durar 6 anos. Manuel Christopher Figuera foi chefe do SEBIN, a mesma polícia política que encarcerou Rita Morales, o mesmo organismo que tortura presos políticos, o mesmo que faz desaparecer opositores. Figuera o dirigia. Era parte do sistema até deixar de sê-lo. Em abril de 2019, Figuera participou de uma tentativa de levante contra Maduro junto a Juan Guaidó. A tentativa fracassou. Figuera teve que fugir. Hoje está nos Estados Unidos e de lá fala. Conta o que viu por dentro, o que ninguém mais se atreve a contar. E uma das coisas que contou tem a ver diretamente com Nicolazito. Figuera acusou publicamente o filho de Maduro de liderar o saque do ouro do Banco Central da Venezuela. O ouro das reservas do país, o ouro que deveria respaldar a moeda, o ouro que pertence ao povo venezuelano. Segundo Figuera, Nicolazito gerenciava empresas relacionadas à exploração mineradora. Controlava o negócio do ouro junto aos seus sócios mais próximos. Um desses sócios era Santiago Morón. Lembra-se dos Morón? A família da festa onde detiveram Rita Morales por tirar uma foto. Tudo se conecta. Os Morón, sócios de Nicolazito no saque do ouro, foram sancionados pelos Estados Unidos em julho de 2020 e Nicolazito, segundo o ex-chefe do SEBIN, lidera o saque das reservas de ouro do país. Não só cocaína, também ouro, toneladas de ouro. O ouro que a Venezuela precisava para comprar remédios, para comprar comida, para pagar dívidas, para salvar seu povo. Esse ouro desapareceu. E segundo Figuera, Nicolazito sabe exatamente onde está. O bufão da turma que todos descreviam como lento e pouco brilhante não era tão tonto. Era narcotraficante, era lavador de dinheiro, era saqueador do Banco Central, era parte de uma organização criminosa de nível internacional. Quem se meter com a minha família se seca. Isso disse Maduro em 2018, e durante anos ele teve razão. Rita Morales se secou por uma foto, Javier Gorrinho se secou por uma denúncia. Duas testemunhas do caso dos narcossobrinhos se secaram antes de poderem declarar. Milhões de venezuelanos se secaram de fome enquanto a família roubava. Ninguém parecia capaz de tocá-los, ninguém parecia disposto a enfrentá-los. Parecia que iam governar para sempre, que iam roubar para sempre, que iam ameaçar para sempre. Mas em 3 de janeiro de 2026, às 5h17 da manhã, tudo mudou. Forças especiais dos Estados Unidos entraram em território venezuelano. Uma operação que levava meses sendo planejada, uma operação que exigiu coordenação entre múltiplas agências, uma operação que ninguém na Venezuela esperava. Bombardeios estratégicos em pontos-chave de Caracas, helicópteros sobrevoando Fuerte Tiuna, soldados descendo em rapel. E em questão de horas o homem que tinha governado a Venezuela durante mais de uma década estava algemado. Levaram-no para o navio USS Iwo Jima, trasladaram-no para Nova York, a ele e a Cília Flores juntos, como tinham estado durante todos esses anos de roubo e corrupção, agora iam estar juntos na cadeia. É a primeira vez na história que um presidente em exercício de um país latino-americano é capturado pelos Estados Unidos, a primeira vez. Um precedente que vai ecoar durante décadas, uma mensagem para todos os ditadores do continente, um aviso de que já não há lugares seguros. Maduro enfrenta acusações por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posse de armas, conspiração. Cília enfrenta acusações semelhantes, mais as acusações por propinas, por intermediação com narcotraficantes, por participação em redes de violência. Se os declararem culpados, não vão sair da cadeia no que lhes resta de vida. Quem se meter com a minha família se seca, mas desta vez alguém se meteu e os que se secaram foram eles. Maduro está em uma cela em Nova York. Cília está em uma cela em Nova York, o Metropolitan Detention Center de Brooklyn, o mesmo lugar onde esteve Didi, o mesmo lugar onde esteve R. Kelly, um lugar frio, cinzento, com celas pequenas e comida de cadeia.
muito longe do Hotel Gramelhar, muito longe dos jets privados, muito longe das Mercedes-Benz em Bangkok, muito longe das caixas clap que nunca lhes faltaram. Mas Nicolazito não está com eles, os chamos não estão com eles. Os narcossobrinhos estão na Venezuela traficando outra vez, segundo o Departamento do Tesouro. Em 11 de dezembro de 2025, apenas 3 semanas antes da captura de Maduro, o Departamento do Tesouro voltou a sancionar os narcossobrinhos e a um terceiro sobrinho que não tínhamos mencionado, Carlos Eric Malpica Flores, outro narcotraficante da família. 3 sobrinhos sancionados por narcotráfico, por corrupção, por continuarem fazendo exatamente o mesmo que os colocou na cadeia. O comunicado dizia: estas sanções têm como objetivo 3 sobrinhos de Maduro, 2 dos quais são narcotraficantes condenados. Narcotraficantes condenados. Essas são as palavras do governo dos Estados Unidos. Capturaram-nos, condenaram-nos, cumpriram menos da metade da pena, libertaram-nos, voltaram ao seu país e continuaram fazendo exatamente o mesmo, como se nada tivesse acontecido. Isso é impunidade. Isso é o que significa ser família de Maduro. Onde estão agora? Em Caracas, escondidos em alguma casa de segurança, em Havana sob a proteção de Cuba, em Moscou, onde a Rússia os receberia de braços abertos, na Turquia, no Irã, em algum país sem tratado de extradição, continuam vivendo melhor do que Pablo Escobar, continuam dançando sob chuva de dólares enquanto o povo que roubaram continua sem poder comer. Continuam viajando em jets privados enquanto as mães venezuelanas pulam refeições? Não tenho essa resposta. Ninguém a tem, mas alguém vai ter que dar, porque agora o mundo todo está olhando. Há algo que quero que você pense antes que termine este vídeo. Na Venezuela há mães que não veem seus filhos há anos, que se despediram deles em uma estação de ônibus sem saber se voltariam, que recebem chamadas da Colômbia, do Peru, do Chile, da Espanha, perguntando se estão bem, que choram em silêncio quando desligam, que olham fotos antigas à meia-noite, que colocam um prato extra no Natal, embora saibam que ninguém vai se sentar ali. Há avós que morreram sozinhos porque seus netos tiveram que ir embora, que fecharam os olhos sem ter ninguém ao lado. Há crianças que cresceram sem seus pais, que só os conhecem por videochamada, que choram à noite porque sentem falta de alguém que mal lembram. Há famílias que celebram aniversários por vídeo e descobrem mortes por mensagem de texto, e tudo isso aconteceu enquanto os filhos de Maduro dançavam sob chuva de dólares. Tudo isso aconteceu enquanto os chamos roubavam do programa de comida. Tudo isso aconteceu enquanto os narcossobrinhos negociavam cocaína com passaportes diplomáticos. Tudo isso aconteceu enquanto Nicolazito se reunia com as Farc para planejar 6 anos de tráfico. Isso é o que não se pode perdoar. Não são apenas os milhões que roubaram, são as vidas que destruíram, as famílias que separaram, os anos que não vão voltar, porque alguém decidiu que sua riqueza importava mais do que a vida de milhões. Talvez você também conheça famílias assim, onde os filhos destroem o que outros construíram, onde os privilegiados nunca pagam as consequências de seus atos, onde o sobrenome vale mais do que a justiça. Talvez conheça alguém que teve que fugir do seu país, que deixou tudo para trás, que começou do zero em um lugar onde não conhecia ninguém, que manda dinheiro para sua família todo mês para que possam comer. Talvez por isso esta história doa tanto, porque não é só a Venezuela, é algo que vimos vezes demais em países demais, em famílias demais. E há algo mais que você precisa saber. Cilia Flores, a mulher que está presa junto a Maduro em Nova York, não é apenas a tia dos narcossobrinhos, não é apenas a mãe dos chamos, é a mulher que criou Efraim Campo Flores quando sua mãe morreu. Efraim não era apenas seu sobrinho, era quase seu filho. Cresceu em sua casa, comeu em sua mesa, dormiu sob seu teto, e quando capturaram com 800 quilos de cocaína, ela deu uma coletiva de imprensa. Isto foi o que ela disse, textualmente: meus sobrinhos foram sequestrados. Tenho as provas, vou apresentá-las perante os tribunais.
Nunca apresentou nada. Não disse que estava decepcionada, não disse que tinha falhado como família, não disse que seu sobrinho tinha tomado más decisões. Disse que o tinham sequestrado, como se ele fosse a vítima, como se a DEA tivesse inventado tudo, como se os 800 quilos de cocaína não existissem, como se as fotos de decapitados em seu telefone fossem mentira. E depois não foi visitá-lo na cadeia. Em todos os anos em que esteve preso, nenhuma única vez a mulher que o criou, que o alimentou, que o viu crescer, foi vê-lo. Essa é Cília Flores, a mulher que o chavismo apresenta como a primeira combatente. A mulher que defendeu Hugo Chávez quando estava preso pelo golpe de 1992. A mulher que foi presidente da Assembleia Nacional, a mulher que, segundo a acusação do Distrito Sul de Nova York, aceitou propinas e atuou como intermediária entre narcotraficantes e altos funcionários venezuelanos. A acusação também diz que participou de redes de violência para quitar dívidas do narcotráfico. Violência. A primeira-dama da Venezuela envolvida em violência por dívidas de drogas. E esta é a mulher que criou 3 filhos que roubaram do programa de comida para pobres, que criou um sobrinho que tentou traficar 800 quilos de cocaína para financiar sua campanha política, que defendeu publicamente o pai de seus filhos enquanto ele ameaçava que quem se metesse com a família se secava. Há um ditado que diz que os filhos são o reflexo dos pais. Se isso é verdade, o que diz de Maduro e Cília que todos os seus filhos estejam acusados de corrupção, narcotráfico ou algo pior? Que classe de família é esta? Que classe de exemplo lhes deram? O que lhes ensinaram naquela casa? A resposta está em tudo o que te contei. Ensinaram-lhes que são intocáveis. Ensinaram-lhes que o sobrenome protege tudo. Ensinaram-lhes que podem fazer o que quiserem sem consequências. Ensinaram-lhes que quem se mete com a família se seca. E durante anos eles tiveram razão, mas não mais. Porque 94,5% da população venezuelana vive abaixo da linha de pobreza. 76,6% vive em extrema pobreza. Há crianças que não sabem o que é comer 3 vezes ao dia, e enquanto isso acontecia, os filhos de Maduro viviam melhor do que Pablo Escobar. Essa contradição não podia durar para sempre. Algo tinha que se romper, e se rompeu. Os pais constroem algo, os filhos o destroem. Maduro chegou ao poder com um discurso, seus filhos chegaram com um sobrenome e o usaram para se enriquecer enquanto seu povo morria de fome. A Revolução Bolivariana não foi destruída pelo imperialismo nem pela oposição, foi destruída pela família do líder. Os que se supunha que iam continuar o legado, o transformaram em um cartel de drogas. Quem se meter com a minha família se seca. Durante anos Maduro teve razão. Mas em 3 de janeiro de 2026, a família Maduro descobriu algo que não esperava. Que há forças maiores do que eles, que há limites que não se podem cruzar, que você pode ameaçar tudo o que quiser, mas no final ninguém é intocável, que você pode roubar tudo o que quiser, mas no final alguém está contando, que você pode escapar tudo o que quiser, mas no final o mundo é menor do que você pensa. Os pais estão presos, os filhos continuam livres, por enquanto. Mas há algo diferente desta vez. O mundo está olhando e a impunidade só funciona quando ninguém está olhando. Porque enquanto houver gente contando esta história, a impunidade tem data de validade. Esta história não terminou. Os pais estão em uma cela. Os filhos estão em algum lugar do mundo com o dinheiro que roubaram, mas já não são intocáveis. Já não podem se esconder atrás do sobrenome. E quem se meter com a família Maduro já não se seca. Se este vídeo te ajudou a entender o que aconteceu, inscreva-se. Compartilhe com alguém que precise saber esta história, porque quanto mais gente souber, mais difícil é esquecer. E há coisas que não se podem esquecer. Na próxima semana, outra dinastia que destruiu um país. Outra família que acreditou que podia fazer o que quisesse sem consequências. Outra história que precisa ser contada, porque as histórias que não são contadas são esquecidas, e esta não se pode esquecer.